Sexto passo da nossa campanha. Hoje nós vamos fazer a unção com óleo de Jerusalém. E hoje eu havia preparado uma mensagem com o título Os 7 Segredos da Prosperidade. Até já estava com o Hélio para colocar aqui, vou pedir para ele cancelar. E eu não vou transmitir essa mensagem, vou deixar ela para sexta-feira, o último passo. Eu vou falar de algumas coisas aqui que Deus colocou na nossa mão nessa manhã. E se Deus colocou na nossa mão nessa manhã, é porque Ele quer que eu fale sobre isso. Amém? Eu tenho dito à igreja, e semana passada eu falei bem claramente que foi o dia mais difícil de eu pregar, porque eu tenho um compromisso com Deus que é abençoar o povo e ter o cuidado de não magoar a ovelha, magoar o povo. E nós ministramos sobre fazer votos, ofertas de sacrifícios, holocausto a Jeová Jiré. Entregamos os envelopes, pedimos que a pessoa orasse, falasse com Deus, colocasse debaixo do seu travesseiro, pedisse a orientação de Deus. E no domingo, ou hoje, para quem não pode vir domingo, ou no domingo, 7h30 da manhã, ou às 18 horas, na Santa Ceia, fazer a sua consagração, amém? Da sua adoração, da sua oferta, daquilo que Deus falou com você. Outra coisa, irmãos, que me preocupa muito, e isso é ao longo de todo o meu ministério, são as chamadas profecias, ou muitas vezes profetadas, coisas que profetizaram para você e não se cumpriu nunca. Então eu tenho muito temor com aquele negócio: eis que eu te digo, eis que eu sou o Senhor e quero te falar. Primeiro, para você se colocar no lugar de Deus, é uma coisa muito séria. E a profecia diz o seguinte: aquele que diz, ou aquela, Deus
dizer, e Deus não mandou dizer nada, a pessoa pode até morrer, porque ela está não só usando o nome de Deus em vão, mas ela está mentindo e usando o nome de Deus. Eu tenho um exemplo, não é muito ético dizer nomes, mas eu vou falar, eu gosto de falar disso, porque a falsa doutrina, a falsa profecia, ela nos desestimula, ela tira a nossa fé. Eu vi semana passada uma pessoa falando no salão de beleza, e salão de beleza é um dos maiores lugares de fofoca do mundo. Salão de beleza sai tudo. E a pessoa falando, gesticulando, bravo, que tinha ido falar com o pastor lá na Pajuçara, não vou dizer quem é, não é do quadrangular, e na conversa que ele teve com o pastor, ele contou o problema familiar, depois deu o nome da esposa, deu o endereço, pediu oração, deixou alguns dados. Igreja não tem que pedir documento de irmão. Foi para o culto e à noite o pastor profetizou que estava vendo lá, parece que um animal no meio ou entre o casal, e que o nome do marido ele não sabia, mas o nome da esposa era fulano de tal, morava na rua tal, com número tal e com CPF tal. E aquele homem se levantou, pegou a mulher, foi embora e ficou bravo. Porque, na verdade, a profecia foi o que ele tinha conversado antes do culto com o pastor. Não era profecia, era mentira, era invenção. Um exemplo meu, já falei isso várias vezes, mas uma igreja que estava tomando conta de Maceió, tinha o maior círculo de oração, e eles me convidaram, insistiram para ir lá. E eu fui pregador, preguei a palavra, e quando chegou o momento da oração, o pastor me chamou num quartinho ao lado e mudou a sua voz, a voz dele ficou diferente. E ele disse: eu sou o Senhor, e eu quero te dizer que a tua vitória já está assinada.
microfone, a igreja pulou, sapateou, fez reteté, aquele negócio todo. É claro, você acaba acreditando, né? Viemos, continuamos a vida. Chegou o dia da eleição, nem a porta pequena e nem a grande, que eu perdi eles. Então aquilo não era profecia, não era de Deus, porque quando é de Deus, se cumpre, não tem como falhar. Por isso, eu resolvi mudar a mensagem desta manhã, diante de, pelo menos, a gente tem recebido dezenas de testemunhos, mas tem testemunhos que não são só testemunhos, são verdadeiros milagres. Porque quem fez o voto a Jeová Jiré, quem está fazendo, quem talvez ainda vai resolver hoje fazer, não sei, ninguém cumpriu ainda. Então essas pessoas que eu vou conversar, elas já receberam antes de cumprir seu voto. E aí quando eu falo alguma coisa, e isso que eu falo se cumpre, aí é de Deus, aí é a verdade e a gente tem que se curvar diante da verdade. Não sei se agora você deixa aqui. E ele vai me ajudar aqui, que é ele que. Veja bem, não sei se é irmão, mas seu Haroldo, nós conversamos com esse homem agora 5 horas da manhã. Tenho uma farmácia no Benedito Bentes. Prosperei muito e por morar muito longe deixei de frequentar a igreja. Quando o Senhor anunciou a campanha, eu ouvi a palavra de Joel, que Deus dá visão aos jovens. Quando foi dias depois, num dia, olha aqui, irmãos, num dia, antes das 5 horas da tarde, meu funcionário estava fechando o caixa e eu vi ele botar um dinheiro no bolso. E nós conversamos, eu tirei o dinheiro do seu bolso. Num dia, ele estava tirando do caixa R$4.100. E ele disse aqui: os exterminadores iam acabar comigo. Eu já estava à falência, mas graças a Deus os meus olhos foram abertos, como aquele dia que o Senhor pregou. Amém, irmão? Então, isso é profecia. Não é nem eu, não, é aqui, ó. Deus vai abrir seus olhos e Deus vai te dar visão. Você veja bem, hoje em farmácia tem remédios de R$4.800 a caixa. Tem uma
moderna que estão usando agora, que custa R$1.000 cada uma. E eu conversando com ele, não posso botar tudo no testemunho, e ele disse: reverendo, eu comprei 16 Ozempic, que para mim já era quase impossível comprar, mas virou a moda depois que o Fantástico mostrou. Então, o dia que eu fiz o levantamento e tinha vendido 9 injeções no dia, porque o povo liga para a farmácia, onde tiver vai atrás, a injeção vai emagrecer, que surgiu agora. Aí ele disse: bem, eu vendi 9 injeções, só dessa injeção tem que ter 9.000. E no final da tarde ele fez o caixa e deu 4.890 no dia todo. Aí nós encontramos o quê? Nós encontramos a ação do migrador, tirando de pouquinho, levando para casa, do devorador, devorando o fruto do trabalho desse irmão, do migrador, do devorador, e no final do devorador, porque ele ia falir. Nenhuma empresa, talvez por grande que seja, sobrevive ao roubo de 5, 6 mil reais por dia. E outra, a pessoa que acostuma a roubar, aquele valor de um dia não satisfaz ele. Ele só fica satisfeito quando consegue fazer o roubo maior. Então, o irmão tinha saído da igreja, que foi morar longe e tal. Primeiro erro, tem a sua empresa, tudo vai bem, põe um devorador, põe um migrador, põe um trago na rua, trabalhar lá e cuidar do caixa, vai à falência, volta na igreja no dia em que Deus fala: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. E ele vai para a sua farmácia e acaba descobrindo tudo o que estava sendo tirado. Ele está negociando mais de 200 mil reais de volta do rapaz que o roubou, e as coisas estão voltando ao normal, e ele vai ser uma pessoa rica e abençoada, porque os exterminadores de riquezas foram expulsos da casa e da vida. Você entende isso? Diga amém. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então diga: Senhor, faça isso na minha vida. A gente tem que saber, irmão, sabe? Se a conta da água está vindo dobro, a gente tem que saber de onde está fugindo a água. E aqui Deus mudou a história do seu Haroldo. Segundo testemunho, os 3 de hoje. Reverendo, bom dia. Isso aqui, quem é da igreja, passando por aqui para agradecer a Deus por uma bênção recebida. Passei por muitas dificuldades na minha vida pessoal, e em tantas dificuldades
plantei muitas orações. No ano de 2016, Deus abriu a porta do emprego, trabalhei até 2022, saí e fui indenizada com 16 mil reais. Com esse dinheiro, estudei para fazer a prova da OAB. Passei na primeira, na segunda fase, já estou com a minha carteirinha, já sou advogada e já estou com o meu escritório pronto para abrir. Dá um amém mais forte. O nome dessa moça é Érica. A Érica, não sei se ela está aqui, tá? Filha da senhora, filha da irmã, que esses dias eu dei um testemunho que a patroa morreu e deixou tudo para ela. A Érica não é só um testemunho, não é só um testemunho, a irmã sabe. A Érica é um milagre, porque ela é de estudar, ela é de orar, ela é de aprender, mas ela chegou a um nível tal que nós pensávamos às vezes que ela estava fora do juízo. Muitas vezes a irmã pediu oração, muitas vezes eu orei com ela, muitas vezes ela recolhia tudo de dentro de casa, botava dentro de uma caixa de papelão e trazia para mim. Meu irmão, quem é Jeová Jireh? Pega uma moça que está se acabando na vida pessoal, se destruindo na vida pessoal, salva, cura, liberta, dá sabedoria, e ela se torna advogada e vai já abrir o seu escritório de advocacia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Sabe, esse é o defeito de muita gente que não acredita no que Deus pode fazer. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um neto e uma neta. Os dois fizeram direito. A minha neta, Andrea, passou, já é advogada. E o meu neto, João, foi reprovado. E é inteligente. Trabalha numa empresa de internet na Inglaterra. E não passou na prova. E uma menina que estava na igreja, ora bem, ora mal, numa situação complicada, passa na primeira e na segunda fase. Irmãos, isso é uma coisa tão difícil, que eu acho que Deus merece a melhor e a maior salva de palmas da tua vida. Deus abençoe a Érica, Deus abençoe a Érica, Deus, Jeová Jireh, abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a irmã, porque isso são milagres. E aí eu troquei hoje, o reverendo trocou a palavra por testemunho, sim, porque o Senhor diz que nós não merecemos a sua bênção. Ele nos abençoa para que o nome dele seja glorificado. Eu imagino quantas pessoas estão no meio do caminho, quantas pessoas ainda estão a pensar, quantas pessoas ainda estão a duvidar, quantas pessoas tomaram decisões e outras não. É com Deus, eu imagino. E o terceiro e último, reverendo, meu nome é Ideobrando José. Há muitos anos venho travando uma luta enorme contra um time ou uma liga de futsal.
onde eu ganhei uma ação na justiça, mas não recebia. Porém, em uma das sextas-feiras, o Senhor pregou sobre compreender o que Deus estava falando através da palavra, pois não era alguém de dar muita atenção. E essa semana eu fui surpreendido por Deus, pois fui chamado para fazer um acordo, e terça-feira que passou, às 10 horas da manhã, com o meu advogado, recebi 117 mil reais. Só Deus pode fazer isso, e agora eu o conheço e sei que ele existe. Eu não conheço o seu Hildebrando, mas sei que o Senhor esteve na igreja no dia que eu preguei Jó, que dizia: eu lhe conhecia só de ouvir falar, mas agora sei que o Senhor existe. Deixa eu falar mais algumas coisinhas aqui sobre esse Senhor. Primeiro, travar olha como é Deus. Por favor, me escute aqui. Por favor, não perca a sua vez. Olha como é Deus. Travar uma luta contra times, futebol, futsal, essas coisas, é uma luta quase que inglória. Eu conheço jogador que tem processo contra o Botafogo há 25 anos e nunca conseguiu receber, porque eles vão botando advogado, trocando de advogado. Esse irmão tinha uma guerra, uma batalha com a Liga de Futsal Nacional. Talvez ele nunca viesse a responder. O que eu vou dizer agora, ele não me disse, é o Espírito Santo que me disse agora. O vice-presidente da Liga de Futsal era um lagoano, de Toronto, que todo mundo conheceu. E esse irmão recebeu a sua bênção faz 3 semanas. E antes de ontem, o Toronto faleceu, morreu. Eu não sei, não estou profetizando, mas sabe lá, se antes de morrer eu disse: eu vou abençoar esse alagoano aqui, para não levar isso aqui nas costas. Então você vê uma pessoa travando uma luta de 14 anos. E ele também diz 2 coisas importantes. O outro, Haroldo, quando abriu a farmácia, cresceu e melhorou, saiu da igreja para não gastar gasolina daqui no bico. Aqui, o Hildebrando diz o seguinte: quando prega a palavra na igreja, eu sou daqueles que não dou muita atenção. A pessoa que não dá atenção à mensagem, que não entende a palavra, que não assume no coração aquela palavra, ela não pode ser abençoada.
Porque se você anda em igreja aí, achando que homem vai fazer milagre para você, você está enganado. Você está enganado. A bênção vem pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu estava falando com uma senhora que é vice-prefeita do interior. O marido dela não é da igreja, mas deixa ela vir. E olha que vício que se cria, irmão. Ela diz que ela vai na igreja dela, lá os dias que tem culto, e ele fica em casa esperando para ver se o pastor profetizou alguma coisa para ele. Ela vem para o culto, quando chega em casa, a primeira coisa, e para mim, saiu alguma profecia? Então tem gente que viciou nisso, que entrou nisso. A bênção está aqui. A bênção está no ouvir a palavra. O Haroldo veio no dia que eu preguei que Deus pode abrir os seus olhos. E esse irmão Edebrando veio no dia que eu falei de Jó. Pelo que ele diz aqui. Só Deus mesmo pode fazer isso. Agora eu conheço que Ele existe. É mais ou menos por aqui. Aí eu vou parar com esses 3 testemunhos. Tem mais? Tem mais? Tem o caso da Braskem, tem da prefeitura, tem mais. Eu queria só esses 3. Porque cada um tem algo em comum. Primeiro, a Érica é um milagre. Amém? Posso dizer, e você pode dizer que Deus faz milagres. Dá um amém, meu irmão. Toma posse aí. Deus faz milagres. O Haroldo, outro milagre, porque ele ia falir. Já estava falido. E Deus lhe deu uma visão. E ele encontrou o erro. Esse último senhor, 117 mil reais. Você receber depois de 14 anos de luta, é um milagre. E que o nome do Senhor seja louvado. A igreja não pede nada a ele não, mas que ele saiba ser grato a Deus pela bênção recebida. Então, eu quero deixar para você essas palavras. Um dia, uma sexta-feira, eu estou ministrando aqui, e lá atrás, tinha uma moça que era doente mental, tinha saído dos Zelopes, e ela sentou no banco lá, e terminou o culto. Todo mundo foi embora e ela não queria sair, ficou dura, colada no banco. E a sua mãe, que deu a vida pelos filhos, ali do lado dela, chorando, a gente foi lá e orou, ela se libertou, foi para casa, participou de uma corrente de oração, os anos se passaram. Essa moça, hoje é casada, tem filho moço, ela é, olha só, irmão, ela é médica e é psicóloga que atende pacientes com câncer. Olha o que Deus faz. Deus pega uma pessoa que chegou na igreja sem juízo e coloca nela uma sabedoria sobrenatural. E ela hoje trata familiares de quem tem
E esse é o Deus que eu conheço. Muitas vezes, nós estamos dentro da igreja. Na igreja, vivendo a igreja, mas não adquirimos sabedoria de entender quem é Deus. Eu falei aqui quarta-feira, e eu já vou falar e encerrar. Quando eu tinha 17 anos, faz muito tempo, bem mais de meia década, 17 anos, o meu pastor disse assim: João, tem um sítio chamado Cerro Negro, lá em Urubici, Santa Catarina, onde neva, o único estado que neva no Brasil. E ele disse: nós temos lá uma família de 9 pessoas. 9. Não tem mais ninguém. É só a família. E uma vez por semana, a gente manda alguém lá dar uma assistência para eles. E eu quero que você, toda sexta-feira, vá lá e ore com eles. Eu tinha 17 anos. Irmãos, a gente sai de Rio do Sul, pega um ônibus, 2 horas de ônibus, até o Cerro Azul, a montanha. Lá, o irmão vinha buscar a cavalo e trazia ponche. Ponche aqui é bebida. Ponche lá para nós é aqueles casacos de lã que enfia pela cabeça e tampa o corpo todinho, principalmente quem anda a cavalo, por causa do frio, para não congelar. E eu ia lá para a fazenda, a gente jantava, conversava, não tinha hora de culto. Muitas vezes botava a cadeira na rua, sentava as 9 pessoas, não tinha visitante, porque não morava mais ninguém no sítio, e eu pregava uma palavra e cantava um hino, e nós orávamos, às vezes fazíamos até vigília de oração. E o diabo, quando chegava domingo de volta na igreja, todo domingo o diabo falava comigo. Falava através de um jovem da igreja. Cada semana usava um. Ô João, o que vai ser da sua vida? Qual vai ser o seu futuro? Você vai abrir uma igreja lá para 9 pessoas e morrer da fome? O que é que Deus tem preparado para ti? Larga isso, meu pai. Ou vai trabalhar, ou pede para o pastor para abrir uma igreja em outra cidade, mas larga esse sítio, você vai morrer da fome lá. E às vezes eu dizia, mas eu sempre morava na casa do meu pastor, obedecia muito ele, às vezes chorava a noite toda, orava a noite toda, meu Deus, o que vai ser? E hoje eu entendo que aquela época dos 17 anos atrás, Deus não estava me provando, Deus estava me ensinando. Você pode dar uma glória a Deus? Me ensinando. Hoje eu estou falando isso aqui porque Deus me ensinou lá. Deus estava dizendo: ó, tu está começando aqui em Cerro Azul com 9 pessoas, mas eu vou fazer de ti uma grande nação.
E hoje nós somos uma grande nação para a glória de Deus. Então, muitos irmãos que têm ministério, que têm dom, que têm palavra, que têm oração, que têm sabedoria, que têm revelação, tem tudo isso, mas tem medo de dizer: me põe no ministério que eu quero ganhar almas. Então você precisa entender quem é o nosso Deus. Ele é maior do que você possa imaginar. Ele pode todas as coisas. Que a unção de Jeová Jireh recaia sobre sua vida nesta manhã, e que coisas sobrenaturais venham acontecer com você também, com a tua família também, para a glória de Deus. Dá uma glória a Deus e aplaude ao Senhor. Fica de pé um pouquinho.